Fala pessoal, boa noite para todo mundo. Primeiramente, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Vencendo Obstáculos. Aqui quem vos fala é o Weber. Esse vídeo ele é gravado para falar um pouco sobre direito eleitoral, sobre inelegibilidade. É algo interessante porque esse ano é um ano de eleição. Eu vou trazer um exemplo que se amolda ao que pode acontecer esse ano. Então, sem mais delongas, vamos para o conteúdo do vídeo. O conteúdo do vídeo é o seguinte: as alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro da candidatura que afastem a inelegibilidade de candidato devem ser aferidas até a data da eleição. A súmula 70 do TSE ela é constitucional e ela trata um pouco sobre o assunto. E aí eu trouxe para os senhores o que fala a cabeça desse artigo 11 e o parágrafo 10. O que há de mais relevante nesse artigo 11 é a data, o prazo fatal para o registro dos candidatos, que é até 19 horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as eleições. Como vocês viram lá no julgado em cima, reproduz praticamente o teor ipsis literis do parágrafo 10 desse artigo 11. Seguindo o conteúdo do vídeo, o teor da súmula 70 do TSE é esse que está aparecendo aí para os senhores, que fala que o encerramento do prazo de inelegibilidade após o término lá da data para o registro constitui fato superveniente, que afasta a inelegibilidade, nos termos daquele parágrafo lá que a gente leu acima. E aí, sobre inelegibilidade, esse daí é um conteúdo que eu entendo relevante, que eu reputo relevante, que é o artigo 14, parágrafo 9 da Constituição Federal, que ele fala que a lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade. Por quê? Porque nos parágrafos anteriores, a própria Constituição falou sobre inelegibilidade reflexa, falou que são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos, falou que não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. Então, eles também são inelegíveis porque são inalistáveis. Depois de trazer todas essas hipóteses de inelegibilidade, a Constituição fala, olha, lei complementar ela vai estabelecer outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação. E aí vocês me perguntam, Weber, já existe essa lei complementar? Existe essa lei complementar 64 de 90. E essa lei ela foi alterada pela lei da ficha limpa, a lei complementar 135 de 2010, que estabeleceu alguns prazos, unificou alguns prazos, né, porque os prazos eram muito diferentes. Para quem estuda para concurso, isso foi muito bom, mas a gente precisa ficar ligado um pouco no termo ACOR para não errar. Seguindo no conteúdo do vídeo, eu risquei essa questão, vocês vão entender por quê. Eu vou trazer lá um caso concreto que vai ficar melhor esmiuçada essa questão. Lembra que o parágrafo 9 do artigo 14, ele fala que a lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação? É o que essa linha C aí faz. São inelegíveis para qualquer cargo os chefes dos executivos estaduais e municipais que perderem o cargo por infringência dispositiva na lei maior do seu ente federativo autônomo, do Estado, do município ou do DF. E qual é o prazo de duração dessa inelegibilidade? Nas eleições que se realizarem no curso do mandato dele e nas que se realizarem nos 8 anos seguintes ao término do mandato. E aí eu trouxe uma outra situação específica que houve alteração recente também. A eleição do governador e do vice realiza-se no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último, se houver, do ano anterior ao término do mandato de seus antecessores. E a posse ocorrerá em 6 de janeiro do ano subsequente. Olha, se a posse ocorre no dia 6 de janeiro do ano subsequente, o término do mandato do outro governador é em 5 de janeiro do ano seguinte. Vamos prosseguir no conteúdo do vídeo que vocês vão entender aonde que eu estou querendo chegar. Eu trouxe um exemplo que se amolda ao caso concreto no que interessa para a gente.
Então, aqueles que forem condenados, aí já é a linha E daquele inciso 1º do artigo 1º da Lei Complementar 64 de 90. E aí tem a menção à lei complementar que eu me referi, que é a 135 de 2010, a lei da ficha limpa. Os que forem condenados em decisão transitada julgada ou proferido por órgão colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. Então a gente tem um marco aí, que é o cumprimento da pena. Contra a economia popular, fé pública, administração pública e o patrimônio público. Vamos prosseguir para o que interessa. E aí, quem não entendeu muito bem a questão, por que eu excluí aquela menção lá ao governador, é o seguinte: o chefe do executivo, governador do estado do DF ou prefeito, ele concorreu na eleição de 2022. Concorreu na eleição de 2022. Ele concorreu e aí o mandato dele se encerraria a 5 de janeiro de 2027 e ele ficaria inelegível até 5 de janeiro de 2035. Mas por que isso, Weber? Ora, ele não foi eleito para 4 anos, ele tomou posse em 6 de janeiro de 2022. Então, em 2026, vai ser realizada uma nova eleição e aqueles que forem eleitos em 2026, eles vão tomar posse em 6 de janeiro de 2027. Então, o mandato dos anteriores termina em 5 de janeiro de 2027, contando 8 anos daí, dia a dia, data a data, 5 de janeiro de 2035. E a eleição seguinte a 5 de janeiro de 2035, quando cessa a inelegibilidade dele, ocorre no primeiro domingo de outubro de 2036. Isso tudo está lá na Constituição, lá que vocês viram, que eu passei o slide aí na frente. Então, aquele caso, ele não se amoldou ao caso que me interessa. Por quê? Porque quando da eleição lá de 2036, ele já vai estar elegível. Então, essa questão toda decidida pelo TSE, que é um caso superveniente, o término do prazo de inelegibilidade, né, após o registro, para fins de registro do candidato e eleição, constitui um fato superveniente. A norma também fala que essas questões fáticas supervenientes ao registro, elas não influenciam na questão da inelegibilidade, ele pode concorrer, ser diplomado e exercer o mandato dele. Nesse primeiro caso, não ocorre, porque lá, quando ocorrer a eleição, ele já está elegível. Beleza? Beleza. Agora, no caso do camarada que comete um crime contra a economia popular e tem lá a questão do cumprimento da pena dele, a gente tem o seguinte: vamos supor que o cumprimento da pena dele tenha ocorrido em 11 de setembro de 2016, lá com a extinção da punibilidade e todos os efeitos que ocorrem lá no direito penal. Em 11 de setembro de 2016 começa a contar lá o prazo dele, aqueles 8 anos do transcurso lá do cumprimento da pena. Então ele estaria inelegível, coloca mais 8 anos aí do cumprimento da pena, até 11 de nove de 2024. E 2024 haverá eleição? Haverá eleição. Se você abrir a Constituição lá dos municípios, você vai ver quando vai se realizar a eleição para as prefeituras municipais. Só que o registro, lembra que o registro ocorre até as 19 horas do dia 15 de agosto do ano em que ocorrerem as eleições? Beleza. Mas esse camarada que cometeu o crime contra a economia popular, ele não estaria inelegível até 11 de nove de 2024? Estaria. Beleza? Beleza. Então ele não poderia ser registrado, porque ele estaria inelegível. Mas a súmula 70 do TSE fala que ele pode ser registrado. Por que ele pode ser registrado e pode concorrer? Porque esse prazo de inelegibilidade ele se encerra posteriormente à data do registro do candidato e é uma causa superveniente que afasta a inelegibilidade. Ele pode concorrer à eleição. Por quê? Porque essa condição de inelegibilidade ela tem que ser vista lá na eleição e não na diplomação. Se antes da eleição ele consegue cumprir todos os requisitos, ele pode concorrer regularmente. Pessoal, chegamos ao final do conteúdo do vídeo. Esse vídeo ele ficou curto porque eu parti o vídeo em 3. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações.
E comenta aí embaixo no conteúdo do vídeo, se eu falei um pouco rápido, se você conseguiu entender esse exemplo do governador, por que o governador está fora, por que aquele que cometeu o crime contra a economia popular ele está dentro, entendeu essa questão da súmula 70. No mais, forte abraço, vamos continuar estudando, vamos continuar indo para cima das bancas, que a vitória é certa, quem prossegue, quem continua não tem jeito. A vitória é certa e a gente está junto para isso até o final. Forte abraço, Weber, canal Vencendo Obstáculos.